Olá pessoal do primeiro ano, hoje nós vamos para mais uma aula de Sociologia, aliás duas aulas da apostila de vocês a partir da página 27, aulas 7 e 8, onde vamos falar sobre identidade e alteridade dentro da Sociologia. Porque dentro da Sociologia surge a Antropologia. No século XIX as pessoas começaram a se interessar por outros povos, por outras culturas, que não fosse aquela tradicional europeia, dos moradores de Paris, de Londres e etc. E assim foi se percebendo a vastidão das culturas, de que não existe uma superior nem uma inferior, mas culturas diferentes. E é difícil olhar para a sociologia e não olhar para o ser humano. Então, enquanto a sociologia é a ciência da sociedade, a antropologia é a ciência do ser humano. Anthropos é homem ou ser humano em grego. E um dos grandes objetos de estudo da antropologia, que estuda o ser humano, é a cultura desse ser humano no seu determinado local. A palavra cultura tem a sua origem na palavra cultivar, de cultivar a terra. Hoje nós falamos de cultura para designar o jeito daquele povo, o jeito daquele ser humano. Então vamos para algumas definições antropológicas de cultura. Cultura é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto membro da sociedade. Nós podemos ver que o conceito de cultura ele é bastante amplo. E para se estudar a cultura de algum povo, nós temos que olhar várias questões que envolvem aquele jeito, aquele povo, aquele ser humano. E uma coisa muito importante que a antropologia percebeu no estudo de outras culturas é que as diferenças entre os grupos humanos não envolvem características biológicas. Isso significa que se a minha cultura é diferente da cultura da Coreia, por exemplo, isso não é porque nós temos etnias diferentes, mas é que o conjunto de características das nossas culturas, nesses locais diferentes, espaço de tempo, sofreram alterações com o passar do tempo e geraram sua maneira específica de viver. Então não é a etnia que nos traz culturas diferentes, mas é a tradição herdada com o passar do tempo naquele determinado local. Outra coisa importante sobre a cultura é que o conceito de cultura se opõe ao conceito de natureza. Pois se a cultura diz respeito à organização da sociedade, nós vemos que isso não é organizado pela própria natureza. Não no que diz respeito aos seres humanos. Os seres humanos nós trabalhamos, nós inventamos, nós nos organizamos e assim transformamos o que a natureza nos deu. E é por isso que onde existe cultura existe história, porque existe a transformação do estado natural das coisas. E as escolhas culturais? Ou seja, aquilo que você escolhe fazer no teu dia a dia. Cada agrupamento humano tem a sua cultura e particularidades. O que diferencia os grupos humanos não é a carga genética, mas as escolhas culturais, que fazem com que cada grupo encontre soluções próprias para os problemas que surgem. As escolhas culturais são resultado do acúmulo de experiências de várias gerações. Isso significa que você faz o que você faz, porque você aprendeu assim da tua própria cultura, que é a tradição herdada de gerações passadas e passadas e passadas e passadas. Existe uma espécie de determinismo aqui, onde as ações dos nossos antepassados vão influenciando as gerações seguintes. Até que surge algum problema ou qualquer outra coisa e eu preciso tomar uma decisão, eu tomo essa decisão com base na minha própria cultura que tem a ver com o acúmulo dessas informações com o passar do tempo. Por isso é muito importante compreender a própria cultura, para a gente sair da alienação. E agora vamos falar um pouquinho da maior besteira que as pessoas podem acreditar, no mito do etnocentrismo. Etnocentrismo designa a tendência que certos grupos têm de acreditar que são socialmente mais importantes do que os demais. A antropologia lida com a questão da diversidade cultural. Por muito tempo, os povos europeus se achavam muito civilizados, enquanto os outros eram bárbaros e selvagens. Isso aconteceu quando eles vieram aqui para o Brasil, olharam os selvagens, os índios, que na verdade era apenas uma outra cultura e outra forma de organizar a sua sociedade.
E criou-se esse mito de que algumas culturas são superiores, porque são mais civilizadas, têm mais tecnologia, qualquer outra coisa do gênero. Esse pensamento gerou muitas atrocidades, porque aquilo não é um ser humano tão evoluído como eu, então eu posso dominá-lo, subjugá-lo. Era assim que se pensava. O estudo da antropologia foi mostrando que não. Existe apenas uma diversidade cultural, outros jeitos de se viver, e de que não existe um mais elevado do que o outro. Aquilo que eu tomo como certo e errado tem a ver com a minha cultura. Em outra cultura se pensa diferente, e eles têm tanta legitimidade de pensar daquela forma como nós. Então isso tem que ficar muito claro, que não existe cultura superior ou cultura inferior. A antropologia lida com culturas diferentes, e a diversidade aqui é muito importante, pois a antropologia lida com a questão da alteridade. O que é alteridade? O radical alter significa em latim outro. A antropologia ela vai olhar para o outro. A alteridade é olhar para o outro. E não se trata apenas de buscar a igualdade entre os povos e culturas, mas do reconhecimento e do respeito ao outro. A observação da alteridade é algo que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Reconhecer que o outro não precisa ser como eu, de que aquele que é muito diferente de mim merece o reconhecimento dele como uma pessoa autêntica, livre e autônoma, e também o respeito ao seu próprio jeito. É por isso que a antropologia promove bastante a pacificidade. E nesse sentido nós podemos falar de maioria ou minoria. Isso nós ouvimos falar bastante hoje, né? Sobre as maiorias e as minorias. Trata-se da força qualitativa e não quantitativa apenas. Às vezes uma maioria numérica tem menos força do que uma minoria numérica. Por exemplo, as mulheres, que são a maioria na nossa sociedade e ainda assim lutam ainda pelos seus direitos. Tem também os negros no Brasil, que são a maioria, mas ainda sofrem muito preconceito e estão numa posição social abaixo dos brancos. Mas também existem as minorias de fato, como as comunidades indígenas, como a comunidade LGBT. E por que se fala tanto dessas minorias? Por falta de alteridade, por falta de reconhecimento do outro e das suas diferenças, pela exigência que o outro tem que ser igual a mim, e porque algumas pessoas elas gostam de estar acima, se acharem superiores enquanto o outro está abaixo. O estudo da sociologia e da antropologia serve muito bem para a gente nivelar essas coisas. O nosso objetivo é extinguir os conceitos de maioria e minoria. Não porque deixarão de ser uma minoria numérica, por exemplo, mas para garantir o reconhecimento e o direito que aquela outra pessoa tem de ser ela mesma. Caso contrário, nós nunca vamos nos livrar dos problemas sociais que nós enfrentamos hoje em dia. Esse é o conteúdo da nossa aula, galera. Façam os exercícios 1 e 2 nas páginas 30 e 31 da apostila de vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.